Olha, novidades no caso do tio Paulo. Olha, eu deixo os meus sentimentos aqui para o Reinaldo, tá? Triste demais. Oferecemos o troféu Balanço Geral para ele, pelo ato dele, mas muito triste o que aconteceu e a gente vai ser solidário a ele nesse momento. Bom, eu tenho uma reportagem que acaba de chegar aqui sobre o tio Paulo. O médico do SAMU que atendeu o senhor na agência bancária disse em depoimento que constatou a morte no local, mas não deu a declaração de óbito por suspeitar que seu Paulo tenha sido intoxicado. O primeiro laudo do IML indica que o tio Paulo, sofreu uma broncoaspiração e uma parada cardíaca, mas a polícia aguarda o resultado de novos exames. A história da mulher que tentou pegar o empréstimo com o tio repercutiu em todo o mundo. Eu tenho uma reportagem inédita para você agora e eu tenho o Lúcio Castro, nosso repórter, na porta do local onde a Érica está. E a gente vai ter o resultado da audiência de custódia. Está atrasado, era para ter saído 1h da tarde. Então a gente vai ter o resultado agora, ao vivo aqui no Balanço Geral. Érica vai ficar presa ou Érica vai ser solta? Nós fizemos uma enquete, inclusive, e as pessoas estão opinando. O Lombardi acredita que essa mulher tenha que ficar presa. Ela deve ficar presa, diz o Lombardi. Eu acho que ela deve ser solta. Acho que ela chegou com ele vivo lá. Meio sem noção. Não... Tem gente falando, Gotino, você não sabe de nada, sem noção é você. Não tem problema, cada um pensa de um jeito. Eu vou colocar a reportagem inédita com as novidades do caso e, na sequência, eu já falo com o Lúcio Castro ao vivo, direto do Rio, se ela vai ou não ficar presa. Reportagem na tela. A história inacreditável e que chocou o Brasil do homem que foi levado morto até uma agência bancária para fazer um empréstimo ultrapassou as fronteiras do país e ganhou noticiário internacional. O inglês The Guardian publicou a manchete: brasileira é presa após levar cadáver para assinar empréstimo bancário, e destacou: ela sabia que ele estava morto. Já o New York Post disse: mulher brasileira descaradamente leva o cadáver de um idoso ao banco para assinar um empréstimo para ela. Com destaque para a frase: tio, você tá ouvindo? O El País publicou: mulher levou o corpo ao banco para conseguir empréstimo. Ela já havia fraudado o governo em $5.000. E, por fim, o francês Le Figaro destacou: mulher leva tio falecido ao banco para tentar levantar milhares de euros. Érica de Souza Vieira Nunes vai passar por uma audiência de custódia nesta quinta-feira e pode ter a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ela foi autuada por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver, quando ocorre abuso ou desrespeito com o corpo. A pena prevista é de 1 a 3 anos de detenção e multa. Pelo menos 6 pessoas já foram ouvidas aqui na delegacia de Bangu, mas outras testemunhas estão sendo aguardadas para prestar depoimento. Os investigadores estão analisando todas as imagens que mostram por onde a mulher e o idoso passaram para definir a cronologia do crime. Já os peritos aguardam o resultado de exames toxicológicos para determinar se houve algum fator externo envolvido na morte. O médico do SAMU que atendeu Paulo Roberto na agência bancária disse em depoimento à polícia que, ao analisar o paciente para realizar a reanimação cardiorrespiratória, verificou que ele já se encontrava em óbito e que, naquele momento, disse que Paulo já estava morto. Ele também informou que determinou então que colocasse o corpo no guarda-corpo e acionou a PEMERGE e que não forneceu a declaração de óbito em razão de suspeita de intoxicação exógena. O primeiro laudo do Instituto Médico Legal indica que Paulo Roberto Braga, de 68 anos, sofreu uma broncoaspiração e uma parada cardíaca. A morte pode ter acontecido entre 11h30 da manhã e 2h30 da tarde. Porém, ainda não existem elementos suficientes para dizer, do ponto de vista técnico, se o tio de Érica morreu antes ou após chegar ao banco. O idoso estava com a saúde debilitada e chegou a ficar internado com pneumonia durante 8 dias na UPA de Bangu. Ele teve alta um dia antes da morte.
Essas imagens mostram que horas após sair do hospital, apesar da situação delicada, Érica o levou até outra agência bancária. Nesse momento, o idoso ainda estava vivo. É possível ver nas imagens que ele se movimenta. Em depoimento, Érica afirmou à polícia que ele queria um empréstimo para fazer uma reforma e comprar uma televisão. A defesa dela afirma que seu Paulo entrou vivo na agência e que Érica tem problemas psiquiátricos. Eu acredito que ela estava em surto naquele momento por causa dos medicamentos. Inclusive, todos que estiveram aqui com a senhora Érica, tanto a reportagem quanto policiais, todos tiveram contato com ela, ela estava visivelmente alterada, como se estivesse realmente dopada. Até a fala dela estava grogue.